começar pela primeira pergunta, que é a seguinte: a Europa foi, nas últimas décadas, campeã na defesa de redução de barreiras comerciais, a começar pelas internas, e de um sistema econômico internacional que estimulava o livre comércio. A economia da região, fortemente ancorada na Alemanha e, em segunda medida, na França, é capaz de migrar para um modelo mais protecionista agora, ou a Europa é refém do próprio neoliberalismo que promoveu? Vou começar com a Juliane. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Bianca. Boa noite, Hugo. Bem-vindo, Hugo, ao nosso outubro de quarta-feira. Boa noite também a todos que nos acompanham. Veja, esse é um tema paradoxal. O Haroldo, inclusive, fez bem a ressalva, né? Nas últimas décadas, a Europa foi bastião, né? Foi um celeiro de propagação das ideias de livre mercado, de redução, primeiramente, para a formulação do bloco no pós-guerra, né? Tanto da Comunidade dos Estados Europeus, depois da União Europeia, né? Para a formulação desse bloco comum, precisou lançar mão de um discurso, de uma prática de redução das barreiras comerciais internas, e depois, né, passou a defesa em conteste do livre mercado. Mas antes disso, a Europa, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, foram fortemente protecionistas. Aliás, eu lanço um desafio aqui, né? Eu dou um tiro na minha testa se alguém aqui me apontar uma experiência de industrialização, né, de um país que se industrializou sem lançar mão de políticas protecionistas, né? Seja de várias formas, né? Proteção alfandegária, com tarifas alfandegárias ou não alfandegárias, política de conteúdo local, subsídio, subvenção a produto nacional, enfim, as várias modalidades de protecionismo. Acontece que, novamente, sobretudo pós-crise de 2008, se somando com a pandemia da Covid-19 e toda a desestruturação das cadeias de suprimento global, e todo o debate em torno da descentralização, né, da grande indústria e a perda de referência da grande indústria na Europa e nos Estados Unidos, no Japão, quer dizer, nos países celeiro da grande imprensa e da grande indústria, isso gerou uma nova estratégia em termos de política econômica, em que esses estados, mais uma vez, vamos dizer, de volta para o passado, do ponto de vista de um esforço de tentar retomar o protagonismo dessas economias, ou mesmo sair de um processo quase secular de estagnação ou semi-estagnação, apostando mais uma vez naquilo que ergueu estes grandes impérios, que foi a grande indústria e aquilo que está associado a ela, como melhores empregos, maiores ganhos de produtividade, maior dinamismo interno. Agora, tem um elemento paradoxal, respondendo efetivamente a pergunta, que é: por um lado, sim, a Europa vai ser capaz de retomar medidas protecionistas, já está retomando, em alguma medida, a não aprovação do acordo União Europeia-Mercosul, na minha avaliação, esbarra no protecionismo europeu, mas, por outro lado, sim, ela é refém do próprio neoliberalismo que, né, você é ali responsável pelaquilo que cultivou. Quer dizer, a Europa já perdeu, muito mais do que os Estados Unidos, grande parte dos elos da cadeia intermediária da grande indústria, portanto, ela não pode se dar ao luxo de uma medida de restrição plena do comércio internacional, porque depende de um consumo intermediário altíssimo de bens intermediários que são importados. Então, é um jogo muito tênue entre um protecionismo que precisa ir num limite tênue que não desbanque ou que não cause reação dos países que vão sofrer as medidas protecionistas, no sentido de que eles também apliquem tarifas alfandegárias sobre os seus produtos e isso cause mais estagnação. Então, por um lado, sim, vai ter protecionismo e, por outro lado, sim, vai esbarrar nos desafios dos próprios anos de neoliberalismo e desindustrialização que a Europa cavou, sobretudo na virada para o século XXI. Esse ponto de reflexão, né? Frente a essa relação, né,
bastante longeva dos Estados Unidos com a Europa, há espaço de manobra para a Europa se desvencilhar das relações econômicas financeiras estadunidenses, né? Num período ou num momento em que esse tipo de sanção, inclusive, afeta mais a Europa, muitas vezes, do que a própria Rússia sancionada, eu diria que não. Quer dizer, dentro de um modelo em que a Europa se mantém, dentro do que o teórico egípcio, francês egípcio, Samir Amin chamava de imperialismo coletivo, né? Ele diz, olha, no final da Segunda Guerra Mundial vai se erguer esse sujeito coletivo, que é um imperialismo coletivo, né? Ele não é a soma de vários imperialismos individuais, né? Ele tem um preponderante, ele tem um país que vocaliza de forma prioritária esse papel, que é os Estados Unidos, mas ele tem os seus sócios minoritários, né? Os seus sócios subordinados, com cotas minoritárias, que são os países europeus. Acontece que os Estados Unidos cumpre esse papel de ser o sujeito imperialista por excelência, e a Europa sempre cumpriu um papel de ser ali os coadjuvantes desse espetáculo, né? Então, a Europa, ela também depende dos Estados Unidos, né? Por essa relação de coexistência e dependência mútua, né? Dependeu no Plano Marshall, inclusive numa relação também paradoxal, né? Porque o Plano Marshall foi uma tentativa de unificação e reconstrução da Europa a partir das bases do padrão industrial, tecnológico, de consumo e de influência política estadunidense, embora também tenha ajudado a soerguer os próprios competidores norte-americanos na grande empresa, né, com a Alemanha e o Japão, mas é também quem dá base, quem dá sustentação para os Estados Unidos, né, nos seus intentos bélicos, em todas as suas ofensivas, inclusive neocoloniais. Então, há uma relação ali de dependência, que eu acho que dentro da manutenção desse espectro do imperialismo coletivo, a Europa, de fato, não tem saída. Ou ela rompe, o que eu acho que não está, essa carta não está colocada, ou ela não tem saída. E por isso eu acho esse dilema, porque, veja, levando em consideração mais uma vez esse elemento paradoxal, as sanções, isso já é estudado há muito tempo, as sanções econômicas, elas são paradoxais no sentido de que elas são orientadas para prejudicar os sancionados, mas elas podem muitas vezes prejudicar os sancionadores ou aqueles intermediários, né? Quem mais sofreu no primeiro momento com o banimento da Rússia do sistema SWIFT foi o sistema financeiro alemão, né? Quem mais sofre com o embargo do gás e do óleo russos são, né, os países da Europa Ocidental. Então, tem esse elemento que eu acho que é bastante conflitivo, não tem muita resposta para isso, mas o que eu deixo de reflexão é que não tem saída, né? Um pouco que é a burguesia brasileira frente ao imperialismo, né? Ela é dependente, ela é uma sócia minoritária, mas ela não tem saída, a não ser enfrentar o imperialismo. Enfrentar o imperialismo exigiria dar as mãos momentaneamente ou taticamente à classe trabalhadora. Para a Europa, exigiria um esforço de inflexão para um outro polo geopolítico que eu acho que ela não está disposta a fazer, por elementos financeiros, econômicos e também por uma síndrome de Estocolmo, que é um pouco difícil de explicar aqui, mas eu acho que essa carta, inclusive, nem está cogitada. É bom lembrar que, né, corroborando, né, eu sempre falo sobre isso, né, os juros não determinam um investimento, né? Inclusive 2017, 2018, 2019, nem vou colocar 2020 na conta porque teve pandemia, foi períodos de juros bastante baixos no Brasil. E foram períodos de taxas de investimento e crescimento econômico bastante pífios, né? E pelo contrário, períodos de elevado crescimento da economia, do investimento público e privado, se deram, sobretudo, ali no segundo governo Lula, com uma taxa de juros real bastante apreciada. Ela, obviamente, precisa encontrar ali um ponto, né, mais de equilíbrio. Eu sei que economistas heterodoxos odeiam essa palavra, né, uma taxa de juros, né, que estimule a economia sem gerar inflação, mas são vários determinantes para o crescimento econômico. Eu acho que a queda dos juros aqui, ela sinaliza um pouco um ganho numa queda de braço, eu acho que ela tem mais uma sinalização
política, né, de um ganho, de uma bandeira que o presidente Lula se colocou e várias vezes pareceu que batalhava até meio sozinho, assim, né? Ele foi vitorioso e tem um elemento da confiança, quer dizer, uma economia que está crescendo, uma taxa de juros sistematicamente sendo reduzida, isso tem um elemento, né, dentro de uma economia capitalista que reina a incerteza, que, portanto, a economia, a confiança é um elemento importante, isso também diz respeito um pouco às expectativas sobre o futuro, que eu acho que não são nada desprezíveis. Agora, o Hugo também tocou num elemento importante. Todo o debate sobre o Plano Real, que veio lá da década de 80, né, alguns talvez mais conhecedores desse debate, as teses formadas pelo André Lara Rezende e pelo Pércio Arida, que eram conhecidos como Larida, elas falavam sobre o problema da inflação inercial e propunham, né, um elemento desindexador. Elas vão ganhar ali referência no governo Sarney, depois vão voltar no governo Fernando Henrique, e elas vão propor um pouco um olhar da inflação inercial a partir não só do passado, né, de você o aumento dos preços no tempo 1 faz os preços aumentarem, no tempo 2 pelo elemento inercial, mas a expectativa de que os preços vão aumentar no futuro faz com que os preços efetivamente aumentem no futuro. Então, houve uma desindexação completa, né, ali dos preços da atividade real, mas nunca se mexeu no sistema financeiro, a das correções e indexação no sistema financeiro. Seria muito esquisito, é que eu não falo outra língua, mas se eu tivesse que explicar para alguém de outro país que a gente tem um sistema de correção monetária de país de hiperinflação, num país que não tem mais memória inflacionária, pelo menos, né, desde o Plano Real. Então, tem algo aqui que a gente trata sempre inflação, juros, mas que é muito mais profundo, que é desindexar todo um sistema de ganhos de especulação financeira na indexação, que eu acho que, infelizmente, a gente não faz. Porque o debate é tão de curto prazo, ele é tão pobre na relação juros e inflação, que eu acho que um dia a gente precisaria se debruçar e olhar, não, mas vamos encarar isso na sua complexidade, nos mecanismos de overnight, de rolagem, de indexação no sistema financeiro e bancário brasileiro. Acho que aqui tem elementos para a gente pensar.